Ô, Dani, a gente tava falando aqui também em relação a você incentivar as pessoas, né? E às vezes a pessoa, ela tá passando por um momento muito delicado na vida dela. Exato. E ela não tem ninguém pra ela conversar, não tem ninguém pra ela contar. Às vezes, por exemplo, ela pode ter o pai, pode ter a mãe, pode ter uma irmã. Muitas vezes, Hamilton. Mas ela não dá conta de conversar assim. E talvez com você ela consegue, né? E ela se consegue. soltar. Ela consegue. E como que é essa parte psicóloga da Dani? Eu não sei de onde é que saiu isso, meu filho. Eu não sei, mas eu sempre gostei de ouvir e de falar. Eu escuto muito, mas também eu gosto de falar. Então elas têm... E a gente criou essa liberdade delas chegarem em mim e falar, Dani, eu estou passando isso. E eu vou conversando ali, vou conversando, sempre para elevar. Sempre, Hamilton, sempre. Eu não chego na pessoa e falar, mas e agora? O que você vai fazer? Não sei o quê. Eu sempre tento dar uma solução ali. E fazer essa pessoa enxergar que do lado dela tem uma pessoa muito pior. Pode estar numa situação muito pior que a dela. Então isso vai, né, dando uma arribada. Então eu faço sempre isso daí. Eu não sei quem é aqui, porque, gente, é muita mensagem que tá chegando, eu me perdi aqui um pouco, mas eu sei que tinha uma pessoa que tinha falado assim, que às vezes ela para pensar e ela fala, o que será que a Dani faria nesse momento, né? E aí já fica imaginando essa parte. Elas pedem opinião de roupa, de não sei o quê, manda foto, fala, Dani, eu ponho esse aqui, eu ponho esse aquele lá. Fala, minha filha, ponha esse, porque senão racha a bolacha. É muito... Ó, tem muita gente falando que você tá muito comportada hoje. Mas, gente, eu tô virgem, eu tô aqui, ó. Não, mas pode se soltar, né? Tomei 5 Rivotril. Ai, gente, que isso? Pelo amor de Deus. Ô, Dani, e como que foi... quando foi que começou esse negócio de você ser a sósia da Ivete? Menino. Porque realmente é assim, é muito parecido. A coitada de Ivete, se ela veio isso tudo aqui ao vivo... Não, é muito parecido. Falei pra Thelma que ela falou assim, Dani, você é a Ivete, você não sei o quê. Eu falei, Dani, Thelma... Se ela vê os melasmas, ela já vai correr de mim, é 5 léguas. É muito parecido. E o jeito que você fala também... É parecido, todo mundo fala. É bem parecido. E a gente percebe que... Eu nem tirei a etiqueta do Blaze. E a gente percebe que não é uma cópia, não é uma coisa que você faz para ser igual, é muito sempre natural. Sempre fui, Hamilton. E foi o seguinte, eu trabalhava com um pessoal que fazia permuta para uma rádio lá de Araçatuba também. Um tempo eu fiquei com eles ali uns meses, né? Tá. E chegaram 2 meninas para fazer... um trabalho comigo, e elas olharam para mim, acho que eu tinha o quê na época, Milton? Foi antes de ir para a Suíça, uns 18 anos, foi nessa época. E elas falaram para mim assim, você é a Ivetinha. Eu nem sabia quem era Ivete Sangalo direito, elas falaram... Foi, eu acho que no mesmo tempo que deu aquele boom com a... foi aquela época que ela saiu Eva, né? da Eva e foi fazer solo, foi nessa época, foi há muitos anos, eu tô com 44 anos, eu tinha 18, gente. Sim. E ela falou, Dani, você é a Ivete, e começava a me chamar de Ivete. Eu quero fazer um trabalho com a Ivete. Ela já ligava lá nesse lugar que eu trabalhava e ela falava, eu quero fazer com a Ivete. E ficou Ivete. Tá bom, fui embora para a Suíça. E uma amiga da minha mãe, que já morava lá, ela falava, nossa, mas você é muito parecida com essa moça aqui. Aí ela me mostrou. Ela não sabia quem que era, mas sabia que era parecida. Sim. E quando eu voltei para o Brasil, teve um episódio no shopping de São Paulo, que eu fui comprar uma calça que a minha mala extraviou. Entrei no shopping, eu tava com um cabelão bonito, preto, comprido aqui, liso e tal. Entrei nesse shopping. E as vendedoras cochichando aqui, ó. Cochichando aqui. Acho que é ela. Só olhando pra mim ali. Eu falei, meu Deus, mas será que... Vou pedir uma foto. Mas será que... O que aconteceu aqui? Elas vieram me pedir autógrafo. Falou, você não é a Ivete? Eu falei, eu não sou. Eu queria ser, mas eu não sou não, minha filha do céu. E foi isso. E eu cheguei aqui em Rio Preto, todo mundo falando. Depois que eu apareci no Instagram, as seguidoras fazem montagem. Dani, olha aqui, olha isso aqui, isso aqui. Eu acho até que parece às vezes, né? Dependendo de uma foto, uma coisa. Acho até que parece, sim, Hamilton. Meu pai deve ter pulado a cerca, certeza. Com a mãe de Ivete, eu acho. Ô, Dani, agora uma coisa também que eu gosto muito de ressaltar é como é feita as coisas de verdade, né? A gente vê você com uma quantidade bacana de pessoas que te seguem. Muitas delas, é óbvio, não te conhecem pessoalmente, né? E a gente vê realmente que são seguidores reais, são pessoas reais. Todos são reais. E isso é que eu falo muito. Até na semana passada eu estava até comentando com o André aqui, que eu falei, poxa, tem um podcast que começou semana passada, os caras já tá com 5 mil seguidores, né? E o meu são reais mesmo, e a gente tá nesses 2.800, 2.900 e não sai disso aí. Eu falei, será que é muito ruim o meu podcast? Será que ninguém gosta de mim? Será que... Ele falou, cara, os seus são pessoas reais. A hora que entrar tráfego pago, alguma coisa assim, porque aí não é comprar seguidor, é o tráfego pago que vai fazer você divulgar ainda mais, né?
E aí, gostou desse corte? Então não esqueça, se inscreva no canal, ative as notificações, dá aquele like e compartilha para todo mundo. O link para o episódio completo tá aqui embaixo. É só clicar e assistir.